Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Faz mais de um ano que eu tô amolando ele para dar uma entrevista aqui no canal. Finalmente eu consegui. O Caiafa gravou uma entrevista aí, tá, com uma pessoa que é um dos maiores especialistas em blindados no Brasil. Vocês vão ter o prazer de conhecer o Paulo Bastos, autor de diversos livros sobre carro de combate. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para ele é o seguinte: Paulo, eu queria que você falasse para os nossos assinantes, tá, um pouco do seu trabalho aí e descrevesse as suas obras para a gente. Comandante Farinazzo, tudo bom? Em primeiro lugar, obrigado pelo elogio, tá? Especialistas em blindados, sou um dos maiores, é questionável, só se for em tamanho. Mas vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história, talvez fique mais fácil, até porque quando eu começo meus livros, ele está muito ligado ao início, né, de como eu comecei a publicar sobre veículos blindados. Então, eu comecei junto com o Hélio Gusch, meu grande parceiro, nos anos 90, via internet, naquela época de fóruns, etc., e com isso a gente acabou conhecendo muita gente no Brasil e no exterior e aumentamos muito nossos conhecimentos. E através do Durin, do site DefesaNet, nós tivemos oportunidade de publicar nossos primeiros trabalhos. E um deles foi sobre o blindado Lee, né? O M3 Lee, o blindado, o carro de combate médio que o Exército Brasileiro adquiriu nos anos 40. Isso deu uma excelente repercussão porque existia muito pouca informação sobre história de cavalaria blindada, história de veículos blindados utilizados no Exército Brasileiro, utilizados no Brasil e, digo mais, utilizados na América do Sul. Então a gente começou a perceber que existia essa lacuna e como tanto eu quanto o Hélio, né, como a gente gostava do tema, nós começamos a estudar e o primeiro que a gente lançou foi sobre o Lee. Esse material foi replicado em diversas outras mídias, ele teve uma primeira e uma segunda parte, e a gente pensou em, logo em seguida, partir para o Sherman. Só que a gente viu que a coisa era gigante demais. É muita informação, volume de informação que exigiria um grau de pesquisa muito grande, e talvez um site ou na internet não fosse a melhor mídia. Então, logo de cara, eu e o Hélio, a gente pensou, pô, vamos tentar fazer igual acontece lá fora. A gente chega lá fora, a gente vê a história do Lee, do Sherman, do Churchill no exército inglês, no exército dos Estados Unidos, no exército russo, mas ninguém se fala nada sobre esses mesmos veículos aqui no Brasil. Então, em 2008, através de uma parceria que nós fizemos com a revista Asas, nós lançamos o M4 Sherman no Brasil. Tá? Esse foi o primeiro livro da série e um livro muito bom, né? É óbvio que 2008 para cá houve uma evolução tanto minha quanto do Hélio, então várias coisas que a gente lançou nesse livro serviu de aprendizagem, principalmente como fazer uma pesquisa, né? Praticamente viajamos o Brasil inteiro, todas as unidades do Exército Brasileiro que utilizaram esse carro de combate, nós visitamos, entramos em contato, conversamos com pessoas que operaram, todos os fatos históricos que esse carro participou, né, no Brasil, e o livro foi excelente. Saiu, modéstia à parte, eu gostei muito do resultado, tanto eu quanto o Hélio, e as pessoas que leram também. A partir daí que começou essa história de especialista em blindados, né, e nós começamos a trabalhar. Esse livro, se eu não me engano, ainda se encontra, por ser 2008, talvez seja um pouco de dificuldade, tem que olhar no site da revista Asas se ainda está disponível. Tá? Aí teve repercussão do livro do Sherman, nós passamos a pensar o seguinte: qual vai ser o próximo? Aí nós buscamos aquele que talvez foi o mais utilizado no Brasil, foi o que teve mais versões, que foi o M4, o M3, o Stuart no Brasil. Esse já lançado pela revista Tecnologia e Defesa. Tá? Esse livro ele é bem mais amplo, nós usamos a expertise daquele tipo de pesquisa para fazer essa aqui. Essa é uma pesquisa que durou quase 10 anos. Tá?
tudo, mas praticamente tudo a respeito desse carro de combate, nós conseguimos destrinchar e colocar e apresentar para o leitor. Tá? Então, nosso objetivo sempre foi apresentar, dar subsídio, dar informação para que as pessoas que gostam do tema, né, e não têm acesso a essa informação, tenham um guia de referência. E acabou, a partir surgindo esses dois livros. Esse aqui ainda se encontra no site da Tecnologia de Defesa, é um livro mais recente. E, modéstia à parte, né, é um projeto que eu espero poder replicar, porque esse livro eu acho que a gente acertou em cheio. É um livro excelente. Quem quiser, tiver curiosidade, tá? Então, por enquanto, são esses dois projetos que nós já lançamos. Bom, Paulo, está sendo lançado um livro seu na Argentina sobre blindados cubanos. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos assinantes aí sobre esse trabalho. Comandante, eu queria só dar um adendo antes dessa sua pergunta, que eu esqueci de um comentário muito importante. O livro do Schurz, ele foi escrito a 6 mãos, tá? Enquanto o livro do Sherman fui eu e o Hélio Gusch, o livro do Schurz fui eu, o Hélio Gusch e o nosso mestre Reginaldo Bach. Tá? É muito importante isso ser destacado, porque o Bach é talvez o maior pesquisador dessa área, que teve não só no Brasil, mas na América Latina. Tá? E é uma honra escrever com ele, foi uma honra escrever com ele, foi uma honra ter participado de diversos projetos com ele, e um projeto futuro, que eu vou revelar mais à frente, que também vai ter a participação dele como inspiração. Tá? Não só como inspiração, porque ele ajudou muito nesse projeto. Mas vamos lá. Sobre o livro dos blindados que vai ser lançado na Argentina, né, é sobre blindados cubanos. Tá? E por que o tema? Como eu disse antes, aqui na América do Sul, na América Latina, é muito difícil você ter referências boas, referências de qualidade, com pesquisa feita de forma séria, sobre os veículos militares utilizados pelos países da região. Tá? E Cuba, você tem um elemento de dificuldade muito maior. Primeiro que você tem toda aquela questão política, questão estratégica da ilha. A imprensa sempre ajudou muito a disseminar uma série de mitos. Né? Então, eu e o Hélio Gusch, nós somos convidados pelo Jorge Padín, da Argentina. Ele publica diversos livros sobre militaria, principalmente sobre aviação. E recentemente ele começou uma série sobre veículos blindados. O primeiro foi sobre o TAM, o segundo sobre o Sherman argentino, muito parecido com a premissa do nosso livro Sherman no Brasil. E o terceiro é esses blindados cubanos. Então eu e o Hélio Gusch, né, parceiros de longo tempo, acho que a gente sempre escreve junto, nós começamos a fazer uma pesquisa muito séria sobre a história e utilização desses veículos lá em Ilha de Cuba. Então nós contamos, o livro a gente separa em algumas partes. A primeira parte a gente coloca um contexto histórico, né, conta um pouco da história da ilha. É importante frisar que a gente tenta deixar de lado toda essa dicotomia política de esquerda e direita para evitar maiores problemas. Mas é óbvio que quando a gente vai falar sobre a história do país, a gente tem que entrar nisso. Então a gente conta desde quando a ilha foi descoberta até as sucessões de golpes que estiveram ali, e a gente começa isso na época de Batista, né, quando chegam os primeiros blindados para a Ilha de Cuba. Então nós procuramos contar como chegaram, como foram utilizados, como foi a história desses blindados dentro dos conflitos, dentro da Revolução Cubana. Tem várias curiosidades. Cuba, no desespero de conseguir, o governo cubano, né, o governo de Batista, no desespero de adquirir equipamento para combater guerrilha, conseguiu comprar blindados, carros de combate de origem extremamente alienígena na região, né? Eles adquiriram Comets ingleses, tentaram e quase adquiriram Panzer IV alemães, né, que estavam estocados na Espanha. Então nós contamos a chegada desses blindados e as participações deles nos conflitos. Depois a gente tem a parte já de Cuba, já com o governo de Fidel, né, o apoio, a crise dos mísseis,
a chegada dos russos, a participação, a tentativa de invasão de Baía dos Porcos, sempre olhando a participação dos blindados, colocando todas as informações. O Hélio esteve na ilha de Cuba buscando informações, buscando livros, fez pesquisas em jornais, em revistas, tem uma série de fotos inéditas aqui no Brasil. E sempre colocando toda a participação desses blindados, né? Aí a gente vem uma parte mais interessante, que a gente fala que é exportando o ideal comunista, quando Cuba começa a participar de intervenções em outros países. E muita coisa interessante, como Síria, Etiópia, Angola. Angola tem batalhas sensacionais, como Cuito Canavale, né, envolvendo diversos veículos. Então a gente tenta contar detalhadamente a participação de todos os elementos de infantaria blindada e cavalaria blindada cubana, tanto na ilha quanto fora dela. Né? A última parte a gente já começa a destrinchar após a queda do Muro de Berlim, né? Que são aqueles diversos projetos de Cuba que muita gente torce o nariz exatamente por desconhecer, né? Mas é muito legal, é muito bacana. Quem tem interesse para conhecer todos esses projetos, é óbvio que nós temos uma série de limitações de informações, mas eu acho que nós conseguimos promover um trabalho que reúne tudo que existe de disponível hoje de informação, mais uma série de informações completamente inéditas. Então, para quem gosta do tema, tá aí, é uma boa oportunidade. E esse livro deve sair no final desse mês de agosto, no início do mês de setembro, lá na Argentina. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Então vocês notam o seguinte, o empenho que o canal tem em trazer gente que é da área mesmo, pessoas que são especialistas para falar aqui, tá, para os nossos assinantes. Eu acho assim, nós fazemos esse canal com muito carinho, com muito afinco, com muito ênfase na pesquisa. O canal não é chutado, eu não gosto de fazer temas sensacionalistas, tá? Não gosto de fazer o nosso assinante de bobo. Nós procuramos trazer gente que sabe o que está falando aqui, tá? Então, a gente está aguardando aqui, assim que tiver o novo livro do Paulo aí, sobre os blindados cubanos, nós vamos resenhar ele aqui no canal para vocês. E nós temos uma surpresa, que é a continuação dessa entrevista, quando Paulo Bastos vai falar sobre o livro que ele está escrevendo sobre a Engesa, tá? Então nós estamos voltando aí, tá, com essa segunda parte da entrevista, tá? Para quem perguntou, essa aqui é uma gandola do SS, o Special Air Service britânico, que eu peguei lá na V-Unit, está aqui o endereço para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso, fé no Brasil, pessoal. Até mais!